Boa tarde, colegas da rede. Conforme prometido para todos vocês, hoje é o dia da gente trazer os fechamentos. Então eu vou fazer o fechamento de vendas aqui começando o nosso vídeo. Logo na sequência, o fechamento de pós-venda com o Merula. E depois do fechamento do pós-venda, tem uma mensagem importante do Dr. Edu, aqui do jurídico da Sobrave, a respeito de uma live que tem amanhã. Então, para vocês ficarem espertos, acompanhar o vídeo até o final. Vamos lá na tela acompanhar os dados do fechamento de agosto, que apresentaram aí bons números. Analisando agosto desse ano com agosto de 2024, é importante a gente fazer essa análise da indústria, analisando um mês contra o mesmo período do ano passado para pegar a sazonalidade. A gente tem os resultados que eu vou apresentar para vocês agora na tela. 215 mil carros aproximadamente emplacados nesse ano aqui em agosto de 25, que corresponde aí a aproximadamente 3, quase 4% a menos do que o volume do ano passado. Mas é importante a gente fazer a ponderação dos dias úteis. Eu sempre falo aqui da questão do dia útil porque é o jeito mais fácil, a forma mais correta da gente avaliar. Agosto desse ano tem 21 dias úteis e agosto do ano passado teve 22 dias úteis. Então é natural que a venda desse ano seja um pouco menor. Então por isso que a gente faz a análise por dia útil, que é o que está dentro desse quadradinho aí que vem ao lado com a borda vermelha. Quando a gente analisa a indústria, na prática, a indústria foi maior na média de vendas por dia útil em 0,8%, enquanto o volume da Volkswagen cresceu quase 2.300 unidades de um ano para o outro e foi aí maior quase 11%. Ou seja, a gente teve um desempenho muito melhor do que o da indústria e que reflete no market share, fechou com 18,3% de market share no mês passado, na segunda posição, e é a marca que mais cresceu em market share 1,7 ponto percentual quando a gente compara aí com as primeiras 11 marcas do mercado. Como eu sempre destaco, quando a gente analisa as marcas de volume, pelo menos as 5 primeiras marcas de volume, a Volkswagen é a que tem o melhor desempenho quando a gente olha para o mercado total. Fazendo a mesma análise, mas agora com os números de varejo, número muito parecido com o mercado total, a gente teve uma evolução de 0,6% em comparação ao mesmo mês do ano passado, quase 109 mil unidades emplacadas, e aqui de novo a comparação por dia útil, que é a mais importante, e aqui sem dúvida nenhuma um ótimo resultado de varejo, crescendo quase 30% na média de venda por dia útil, chegando perto de 17 mil carros emplacados. Com esses 17 mil carros emplacados, garantiu a liderança para a Volkswagen no varejo, fechando com 15,5% de market share, crescendo aí quase 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí vocês veem todas as 11 primeiras marcas, sempre tem um destaque aqui para a BYD, que vem crescendo bastante, chegando até próximo da GM, que tem um resultado bem ruim em relação ao que aconteceu no ano passado, mas de fato o principal destaque aqui é a Volkswagen, que cresceu 3,4% e teve um ótimo resultado. Quando a gente fala de vendas corporativas, também um resultado muito parecido, ou seja, a gente teve uma indústria em agosto muito equilibrada em relação ao ano passado, tanto no total, quanto no varejo, quanto em vendas corporativas. A indústria cresceu aqui 0,8 pontos percentuais na média de venda por dia útil, e a Volkswagen cresceu 0,9, ou seja, ela foi exatamente igual à indústria, teve um desempenho igual ao da indústria, fechando com 21,1% de market share, e aí ela não teve crescimento nenhum versus o ano passado, e vocês conseguem acompanhar todas as principais marcas. De fato, a gente teve um ótimo resultado no varejo e teve muito carro que estava disponível para vendas corporativas, que foi passado para o varejo, a rede consumiu esses carros no varejo e que permitiu fazer um bom crescimento, um bom volume de market share no varejo. Analisando o que aconteceu ali no chão da loja, o que teve de atacado, de varejo e também de estoque por região, a gente teve um cenário de varejo com 21 dias úteis de A a K, que isso aqui é um número importante, o emplacamento passa de um mês para o outro, mas o AK é uma foto bem real do que aconteceu dentro do mês, quase 17 mil unidades de AAK em agosto de 2025. Quando a gente compara com julho, e aqui a gente não está comparando com o ano passado, está comparando com o mês anterior, porque tem produto novo e que faz o volume crescer bastante. Então a gente tem uma análise um pouco mais realista quando a gente faz dessa forma. Quando a gente olha para o varejo de julho, que teve 23 dias úteis, que foi de 18.700 carros. Quando a gente analisa agosto versus julho por dia útil,
a gente vê que foi praticamente a mesma média diária de venda. Então foi 0,8% pior, e aí vocês conseguem ver todas as regiões, algumas regiões muito próximo disso, algumas regiões um pouquinho abaixo, como o Sul, que foi 5% abaixo, em compensação uma região 6 foi quase 3 pontos percentuais melhor do que o mês anterior, ou seja, teve uma venda bastante equilibrada. No atacado, teve um número de aproximadamente 15.500 unidades, e aí o estoque da rede acabou fechando com 18.200 carros, numa queda de aproximadamente 1.400 unidades, e vocês conseguem acompanhar região a região, aonde caiu mais, aonde caiu menos, e óbvio que em dias de estoque a gente também teve uma diminuição, estamos ali com 32 dias no Brasil, mas tem regiões aí, como a região 2, batendo em 36 dias, em compensação uma região 5, Nordeste, veio apresentando uma ótima performance, fechou ali com 29 dias de estoque. Então a gente percebe que existe um estoque menor, uma redução do estoque, e também a falta de alguns produtos chaves que eu vou comentar agora na sequência com vocês. Como eu comentei, acabei de falar a respeito desses produtos chave, o estoque da rede fechou baixo em alguns produtos importantes e que alavancaram o varejo do mês passado, como o Polo Trek, como a família Nivus e até uma T-Cross 200 TSI, que teve uma ação adicional e que fez o carro performar bem. Então, nesses carros, o estoque da rede fechou muito baixo. A gente deve ter uma disponibilidade não tão alta desses carros para esse mês de setembro. Então, é fundamental que a gente tenha cuidado, como eu comentei ontem também no vídeo, bem rapidamente, a respeito da deterioração das margens. A gente precisa, de fato, cuidar das margens, que é o que vai levar a rede, a sustentabilidade da rede no médio e no longo prazo. Então, cuidado com as margens desses carros específicos, de todos os outros, mas desses específicos que tem pouco estoque na rede, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Um ponto ligado a essa questão, e que também falei ontem, é só reforçando, cuidado com a ação de vendas que está disponível lá no Cota Volkswagen. Quando você entra em política de varejo, para você poder baixar o arquivo em PDF, pelo menos até agora, esse arquivo ainda estava com o preço antigo. Se você fizer uma cotação, o preço que vai sair promocional do Polo Trek e da T-Cross 200 TSI vai estar correto. Mas se você baixar o PDF, pelo menos por enquanto, só tome cuidado então no momento de você baixar o arquivo da política de varejo, que pode ser que ele ainda está com o preço antigo. Como eu já disse, as cotações estão rodando normalmente com o preço correto promocional. E para fechar, a gente vai continuar trabalhando aqui durante esse mês, principalmente em dois produtos chaves e importantes aqui para a gente, que estão onerando o custo de estoque, tanto o Taos como a Tiguan. Então, a gente acredita que no decorrer do mês a gente possa ter evoluções e ter ações especiais ou ações adicionais para esses carros, até porque tem operação de vendas nesse mês, então é importante que tenha algum tipo de novidade, e esses carros são importantes, e o comitê vai continuar trabalhando toda segunda-feira para ver se a gente consegue trazer novidades de ações para esses dois carros dentro do mês. Tirando isso, devemos de novo ter um mês longo, quase 244 mil unidades previstas para esse mês pelo planejamento da fábrica. Vamos acompanhar como é que vai ser aí o desempenho de varejo e de vendas diretas, e no decorrer das semanas a gente vai trazendo atualizações para vocês, ok? Esse era o fechamento de vendas. Agora eu passo, vai aí o Merulla com o fechamento de pós-venda. Amigos da rede, vamos falar agora um pouco do fechamento de pós-venda. Foi um mês bastante trabalhoso aí para a rede, conseguimos atingir o objetivo, vocês vão acompanhar comigo na tela aí o desempenho de cada região, contando sempre com grupos para fazer essa performance e o atingimento do objetivo nacional. Acompanhem comigo na tela. A região 1 fecha com 115% do objetivo. Região 2, 106,7%. Região 3, 107,6%. Região 4, 103,9%. Região 5 fica abaixo com 80,1%. Região 6 também abaixo com 96%. E o fechamento nacional com 102,9%. O que nós temos, e é interessante que vocês reparem nos dois quadros abaixo, que nós temos a distinção da área de peças e da área de acessórios. Então a região 1, 2, 3 e 4 e 6 performam bem em peças.
somente a região 5 que fica abaixo. Quando olhamos o quadro abaixo de acessórios, nós temos um desempenho da região 1, 2 e 3 que colaboram para o atingimento, e a região 4, 5 e 6 ficam expressivamente abaixo do objetivo. Então, logo abaixo vocês estão vendo o objetivo acumulado do mês anterior versus o realizado do mês anterior. A performance das regiões, comparado ao mês anterior, baixou um pouco, porém se mantém no trend, para esse atingimento final. Logo abaixo, vocês estão vendo o atingimento como valor absoluto também separado por regiões. No total, nós temos 130 grupos que performam abaixo do valor absoluto, ou seja, 100% do objetivo. E 42% é que atinge o objetivo como 100%, como base 100. Quando falamos na escala de bonificação, também temos um aumento de grupos que não performam, ou seja, 0 de bonificação. No geral, temos 77 grupos que não performam, 34 grupos que performam na escala de 4%, 27 grupos que performam 5%, 4 grupos que performam 6% e 82 grupos acima de 110%, ou seja, 7% de bonificação. Sem performance, então, temos 34% e 66% da rede com performance. Se compararmos também o varejo, ele vem crescendo, ou seja, nós temos aí um desempenho melhor numa desova de estoque da rede. O que é importante e que vocês têm que ter em mente? Existe uma campanha de superbonificação, está acontecendo na rede e está colaborando para o atingimento dos objetivos. O que tem que ser visto é que, na perseguição dessa bonificação, tomem cuidado para não se estocar mais ainda dentro de vossas operações. Então, façam as suas análises estratégicas e realmente comprem devidamente o que vão vender. Como frisou bem o Daniel no início da gravação aí no fechamento de vendas, se atentem para o recado do Dr. Vidigal, nosso diretor jurídico, que vem logo na sequência. Também na sequência vocês vão acompanhar o Rede em Foco, com todas as informações de venda, pós-venda e tudo o que aconteceu dentro desse mês que foi bastante agitado para a gente, FenaBrave, reunião regional, último roadshow e assim por diante. Todas as informações estarão detalhadas conforme todos os meses apresentamos. É isso, senhores, e até mais. Pessoal, só para reforçar o convite que foi feito na reunião da marca no Congresso Expo FenaBrave, nós organizamos um treinamento sobre a reforma tributária que terá lugar durante todo o segundo semestre agora que a gente está vivendo, iniciando amanhã, dia 4, às 9 da manhã, via Teams. A gente vai fazer um refresh sobre os temas da reforma tributária para o setor, tudo o que aconteceu de abril para cá, e depois vamos para o dia 25 de setembro, com um novo encontro agora junto com a Volkswagen para tratar de assuntos mais específicos. Depois, 29 de outubro, um novo webinar sobre o tema. Dia 26 de novembro, o quarto webinar, e dia 16 de dezembro, o último webinar do treinamento que foi idealizado pela Sobrave junto com o Salluci Marangoni, parente Jabur, escritório que está acompanhando inclusive a FenaBrave em toda a formulação do tema ligado ao segmento. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para a rede de concessionárias Volkswagen. Então, começando amanhã, dia 4, às 9 horas da manhã, o calendário está em seguida aí para vocês fazerem o Save the Date nas agendas de vocês. E a gente conta com a participação de todos, tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, pessoal.